João 7,38. Eu li Salmo 126, verso 5 e verso 6. E eu gostaria de dar continuidade nessa verdade. Mas falando agora sobre o seu ministério. Olha para o seu vizinho aí. Se não, olha para você mesmo assim e fala, eu tenho um ministério. Tipo, você tem um ministério. Você tem um ministério. Mas eu confesso que por muito tempo eu tive um olhar errado do ministério. E talvez você tenha ainda. Porque a sensação que eu tinha do ministério era que algo estava sendo tirado de mim para dar para o outro. Se eu estou orando por alguém, é como se algo estivesse sendo arrancado de mim para conceder ao outro. Se eu ministrasse na vida de alguém, era como se algo estivesse sendo tirado de mim e dado ao outro. Mas eu quero dizer para você que não é assim. João 7,38. Jesus disse que quem crê em mim, como diz a Escritura, do seu interior fluirão rios de água viva. Quando nós exercemos o ministério, e quando eu estou falando de exercer o ministério, estou falando de você abençoar vidas. Estou falando de você ter na sua casa talvez uma célula, de você ser um líder de célula, de você fazer um casa de paz, de você evangelizar, de você discipular, de você trabalhar na obra de Deus com o serviço de gerar. Ministrei todo o mês de janeiro falando sobre isso. Creio que você não esqueceu. Se você esqueceu, eu prego de novo. Que o que está no centro do coração de Deus é o gerar filhos para Deus. Quando nós falamos de ministério, nós estamos falando de gerar filhos, levar pessoas ao batismo, ao arrependimento, a se entregar ao Senhor Jesus, de experimentar uma nova vida, de ter a sua vida transformada. Esse é o ministério. Ministério não é cantar, não é louvar, não é pregar. Isso faz parte do ministério, mas tudo que nós fazemos é para alcançar novas vidas, novas pessoas. E nós devemos ter em nossa mente o tempo todo, como eu disse. Pastor, mesmo quando eu estou mal, é mesmo quando a gente está mal. Mesmo quando as coisas saem do controle, é. Porque às vezes a gente fica tão focado naquelas coisas que estão fora do trilho na nossa vida, que nós paramos de semear, e isso é uma estratégia maligna. Nós paramos de exercer o ministério, e isso é uma estratégia maligna. Mas eu quero trazer para você hoje um outro olhar do ministério. O ministério não é algo sendo tirado de você, mas algo sendo dado a você, que alcança outros. Amém? Então a unção de Deus, ela é um rio que corre. E para alcançar o outro, passa por você. Então o mais abençoado, quando você exerce o ministério, é você do que o outro. O rio de Deus, como disse a palavra, passa por você. Então se ele passa por você, a melhor água passa por você. A água mais limpa passa por você. A água mais nutritiva passa por você. A bênção maior alcança você primeiro. O que chega no outro, posso te dizer assim com todo o respeito, é um resto do que passou por você. É uma sobra do que passou por você. Estão entendendo, irmãos? Amém? Então, por isso que o ministério ele deve ser visto como algo prazeroso, como um privilégio, porque eu sou abençoado de ser pastor. Você é abençoado de liderar, seja um discipulador, um líder de célula, ou um anfitrião, ou você que está ministrando um casa de paz, porque o rio de Deus está sendo liberado, e esse rio para atingir o outro, flui através de você. Então por que Deus colocou na nossa mão o ministério? Para abençoar outros? Não! Deus colocou na nossa mão o ministério para nos abençoar. Né? Quem tem célula na sua casa sabe. Chega no dia de célula, não tem como você falar, não, hoje eu não vou para a célula. A célula na sua casa vai te abençoar. Porque se você não tivesse aquela célula naquele dia, você não ia. Ou se você é um líder de célula, você fala, cara, eu tenho que orar pela minha célula, pelas pessoas que eu confio nas minhas mãos, para que ela se multiplique, aí você vai orar mais, você vai jejuar mais, você vai ser uma pessoa comprometida. Então o ministério te abençoou. Você vai ser uma pessoa que teu coração agora vai buscar mais a Deus, você vai estudar mais a palavra, você vai olhar com um olhar diferente, você vai ter mais experiências com Deus, te abençoou. Então eu quero que você olhe para o ministério como uma bênção na sua vida, que vai abençoar outros, mas não é o foco principal de Deus. Diga assim, o foco principal de Deus a me conceder o ministério é me abençoar.
Então, quando você assume um compromisso, irmãos, de exercer o ministério, isso te abençoa. Você vai ser uma pessoa mais dedicada, você vai ser uma pessoa mais comprometida, você vai orar mais, você vai jejuar mais, você vai buscar mais. Então, a lógica natural é, todas as vezes que Deus diz, olha, exerce o ministério, não é que Ele está querendo arrancar algo de você para dar para Deus, não faz isso. Tudo vem de Deus, nós só somos um canal. E é importante, pega esse violão aqui, dona, para mim, fazendo um favor. É importante você ter um olhar correto de quem é você e de quem é Deus e como que nós abençoamos as vidas. Imagina, a Bíblia fala que nós somos um instrumento nas mãos de Deus. Você é esse violão, você não é o Donovan. Por isso que o louvor não é ministério. Ministério é quando nós abençoamos vidas. Imagina que você é esse violão. E o Donovan é Jesus. Amém? Vem mais centralizado aqui para a câmera pegar você certinho aqui. Isso, vem cá. Você pode ser dois tipos de instrumento. Imagina que você é esse instrumento. Você fala assim, poxa vida, dona, eu estava aqui quietinho, na minha, você vem aqui me arranhar, cara. Você vem aqui bater essas cordas. Pelo amor de Deus, fazendo esse monte de barulho. Que coisa chata. Você podia ter me deixado quietinho lá. Mas esse violão pode ter uma outra perspectiva. Porque o violão foi feito para quê? Para ficar guardadinho, fez? Como decoração ou para fazer som? Agora faz uma nota aí. Para que ele foi feito? Para ficar lá paradinho? Ou para ecoar esse som? Então, qual que deve ser a perspectiva desse violão? Ele tem que ficar feliz. Quando o dono vai tocá-lo, não reclamar, você está me desgastando, você está me arranhando, você está me tirando de uma zona de conforto. Tem que ser um privilégio, porque ele está cumprindo o propósito. Então eu quero dizer para você que nós somos esse instrumento nas mãos de Deus. Não é o violão que faz o som. Ele não tem esse poder de tocar sozinho. Mas quando alguém vai lá e o conduz, ele cumpre o seu propósito. Então eu quero dizer para você que assim você é nas mãos de Deus. Você é esse instrumento nas mãos de Deus. Tudo que você precisa é permitir, Senhor, eis-me aqui, usa a minha vida. Faz de mim a tua vontade e faça isso com privilégio, com alegria, que você está cumprindo o seu propósito. Não está te desgastando, não está sendo algo penoso, não é algo que está sendo arrancado de você. Se você olhar o ministério dessa forma, como uma forma que Deus usou para te abençoar, pode acreditar, tudo na sua vida vai ficar mais leve. Você vai exercer o ministério com alegria, você vai desejar o ministério, porque Paulo diz que aquele que deseja o ministério, almeja o ministério, excelente obra deseja. Então quando você deseja o ministério, dizendo, continue desejando, que o teu coração queime pelo ministério, porque isso é algo valioso diante de Deus, porque você vai estar cumprindo o propósito de Deus. Então a pergunta é, que tipo de instrumento você tem sido? Aquele que diz, não, me deixa quietinho aqui, né? Ou você quer dizer, não, eu quero cumprir o meu propósito, que é abençoar vidas, abençoar pessoas. Amém? Mas o meu chamado para você é que você seja esse segundo instrumento, onde você fala, Senhor, faz de mim a tua vontade, cumpre em mim o teu propósito, porque você é um instrumento onde a presença de Deus passa e flui. Amém? Vamos agradecer ao dono e aplaudir Jesus pela vida dele, por esse exemplo. Então muitas pessoas, eu falo que eu conheço muitos pastores que veem o ministério como algo penoso. Eu sempre falo, para mim é uma diversão. Eu acompanho alguns pastores e acompanho os meus líderes aqui também. E o papel do líder, sabe o que é? Resolver problema. O papel do líder, só existe líder para isso. Para resolver os problemas. Resolver os problemas da célula, resolver os problemas do discipulado, resolver os problemas da igreja. E se a gente não cuidar, a gente começa a olhar os problemas como algo ruim. Meu Deus, mais um problema, acabei de resolver outro. Mas o que o Senhor falou no meu coração? O dia que os problemas acabarem, você perde a utilidade. Então louve a Deus porque você tem problema para resolver, você está aí para isso. Então tudo é uma questão de perspectiva. Tudo é uma questão de lógica. Espera aí, se o Senhor me colocou, eu estou ali para resolver aquela questão. É um privilégio para mim. Quando chega algo para que eu tenho que resolver, para que eu tenho que orar, para que eu tenho que aconselhar,
Então eu não posso olhar essas coisas do ministério como algo penoso, mas como um privilégio que o Senhor nos deu. Poxa vida, essa pessoa podia procurar outros, mas procurou você. Então, se essa pessoa procurou você, é porque você tem algo para oferecer para ela. Há algo que você possa fazer para abençoá-la. Lucas 9,62, Jesus ele falando sobre o ministério, ele diz justamente sobre isso. Olha, ninguém que põe a mão no arado e olha para trás é apto para o reino dos céus. Mas por que as pessoas olham para trás? Porque elas começam a achar penoso, elas começam a achar difícil, algo que está sendo tirado delas, arrancado delas. Mas eu quero hoje te despertar e abrir os teus olhos para dizer que não é você que exerce o ministério. Você só é esse instrumento, onde quem faz tudo em todos é o Espírito Santo de Deus. Tudo que você precisa é dizer: Senhor, eu estou aqui, cumpre em mim o teu querer, faz de mim a tua vontade, cumpre o teu propósito. Porque o nosso trabalho na nova aliança, irmãos, e o nosso esforço na nova aliança, é para entrar no descanso. Hebreus capítulo 4, verso 11, a palavra de Deus diz claramente, qual que é o nosso esforço na nova aliança? Ele diz: portanto, esforcemo-nos para entrar nesse descanso, a fim de que ninguém venha a cair, seguindo aquele exemplo de desobediência. Falando do povo que pereceu no deserto. Todo esforço na nova aliança não é para fazer algo. Eu não me esforço para gerar filhos. Eu não me esforço para fazer a célula multiplicar. Eu não me esforço para fazer a igreja crescer. Eu não me esforço para mudar a vida do outro. Eu não me esforço para transformar o casamento de alguém. Esse não deve ser o nosso esforço. Por que o ministério fica cansativo muitas vezes? Porque nós nos esforçamos para isso. Você se esforça para mudar alguém, você se esforça para fazer isso, você se esforça para fazer aquilo. Mas sendo na nova aliança, o único esforço é esforço para entrar no descanso. O que é entrar no descanso? É saber que todas as minhas batalhas eu venço com jejum, oração e debaixo de uma direção de Deus. Eu faço coisas, faço. Mas tudo que eu faço debaixo de uma direção do Espírito. Eu não evangelizo baseado no meu conhecimento. Eu oro, jejuo, peço que o Senhor abra os olhos dele. A hora que eu vou e semeio, aquela semente germina. Eu não treino líderes, simplesmente, dizendo: olha, quem quer liderar? Não, eu oro, o Senhor me dá a direção. Eu chamo, ministro o treinamento. Então essa pessoa vai. É um esforço feito debaixo de uma direção de Deus. Quando o esforço é feito debaixo da direção de Deus, ele não é penoso, ele não é cansativo, ele não é angustiante. Eu quero dizer para você que você não pode olhar o ministério como algo penoso, algo sendo arrancado, sendo tirado de você. Se isso tem acontecido, é porque você tem feito com a força do seu braço. Você não tem tido revelação da graça, de que é Deus que faz, não é você, não é a sua capacidade. Você precisa permitir que o Espírito, esse rio, flua através de você, amém? Permita que o rio flua. Só permita que o rio passe por você. A hora que você permitir que o rio passe por você, vidas serão transformadas, vidas serão alcançadas. Todo esforço, a nova aliança, deve ser para nós entrarmos nesse descanso. E Jesus é o nosso descanso. Em Deuteronômio capítulo 6, do 10 ao 11, diz que quando o povo entrasse na terra prometida, eles não iam fazer nada. Olha o que diz o texto: o Senhor Deus os conduzirá à terra que daria a vocês, e sobre a qual jurou aos seus antepassados Abraão, Isaque e Jacó. Terra, presta atenção nisso, com grandes e boas cidades que vocês não construíram, com casas cheias de tudo que há de melhor. Tudo que há de melhor. De coisas que vocês não produziram, com cisternas que vocês não cavaram, com vinhas e oliveiras que vocês não plantaram. Quando isso acontecer, e vocês comerem e ficarem satisfeitos, ele vai dizer: lembra-se do Senhor. Não se esqueça de que foi o Senhor que fez todas as coisas na vida de vocês. Mas aqui é uma promessa interessante. Ele diz: olha, o Senhor nos concedeu tudo gratuitamente. Aqui é uma referência à salvação. Deus nos deu uma salvação completa. Ele nos abençoou, Ele nos concedeu. E isso continua para os dias de hoje. Não é você que vai converter a sua família. Não é você que vai mudar os seus amigos.
Não é você que vai transformar a vida das pessoas, é Deus que nos dá tudo gratuitamente. Amém? Por mais, como eu disse, nós temos afazeres, mas esses afazeres não é para conquistar, esses afazeres é para manter. Aquilo que Deus nos deu, a gente conserva. Deus nos dá os talentos, a gente conserva e a gente multiplica, mas é Deus que nos dá todas as coisas. O nosso serviço é isso, é de cuidar do jardim. Deus, quando fez o homem, fez e disse: vai lá, cultiva. O homem não tinha que fazer nada, era só desfrutar, cultivar. Assim continua hoje. Deus nos dá tudo gratuitamente. Nós precisamos entrar nesse descanso. Não é você que prospera a sua empresa, não é você, é o Senhor que te deu essa empresa. Ele só te dá a graça de você gerir, administrar e continuar multiplicando. É assim com o seu financeiro, é assim com os seus negócios. Paulo diz lá em Colossenses 2,6 que assim como nós recebemos Cristo, assim nós devemos permanecer nele. Portanto, como vocês receberam Cristo Jesus, o Senhor, continue a viver nele. Como que você recebeu a salvação? Você pagou por ela? Você conquistou ela? Teve algo que você fez para receber? Não. Você só creu em Jesus Cristo e Ele te deu gratuitamente. Então Ele está dizendo, assim como você foi salvo, assim você é abençoado. Assim como você foi salvo, os outros são salvos. Assim como você foi alcançado, outras pessoas serão alcançadas através de você. Mas é através de Cristo, é Ele que faz. É o que diz Isaías 64,4. Desde a antiguidade não se viu, não se ouviu um Deus que trabalha por aqueles que nele esperam. Mas não estou falando de uma passividade, de você ficar esperando as coisas caírem do céu. Não, não é assim. Mas a gente entra no quarto, a gente ora, a gente busca a direção de Deus, a gente tem revelação de Deus na palavra, aí depois a gente sai. Mas a gente sai debaixo de uma palavra revelada. Vá por esse caminho, vá dessa forma. E é uma promessa, onde você pisar os pés, Deus vai abençoar. Onde você colocar as mãos, as portas vão se abrir. Amém? Então entre nesse descanso, e entenda que Deus já fez tudo por você. Tudo por você, tudo por você. Mateus 11, verso 28 a 30, a gente acha que esse versículo aqui, irmãos, é para aqueles que não conhecem a Cristo, mas esse versículo é para você, para mim. Ele diz: venham a mim todos que estão cansados e sobrecarregados, e eu lhes darei descanso. Tomem sobre vocês o meu jugo e aprendam de mim, porque sou manso e humilde de coração, e vocês encontrarão descanso para a alma. Porque ele diz no verso 30 algo interessante. Ele diz: pois o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Se tem alguma coisa pesada, não veio de Jesus. Se tem alguma coisa que está te sobrecarregando, saiba que não veio de Jesus. Ele não coloca fardo pesado, Ele tira. Ele diz: venha a mim os que estão cansados e sobrecarregados, eu vos aliviarei. Como? Tirando o jugo da lei, o jugo do mundo, o jugo da justiça própria, colocando o jugo dele. Qual é o jugo dele? Eu trabalho por você, eu faço por você, descansa em mim. Deus fez o homem em 6 dias, no 6º dia. Na verdade, Ele fez tudo em 6 dias, mas o homem foi feito no 6º. E no 7º dia, que deveria ser o dia de muito trabalho, de muito esforço, de muito cansaço, o que Deus disse ao homem? Hoje é o dia de você descansar. Porque o nosso maior desafio não é trabalhar. Talvez para alguns seja, mas para a maioria não. O nosso maior desafio é descansar em Deus. O seu maior desafio é confiar, é descansar. É colocar as suas lutas diante de Deus em oração e dizer: Senhor, muda a minha sorte, muda a minha situação, e você fazer tudo no descanso de Deus. Então nós trabalhamos, irmãos, mas trabalhamos no descanso de Deus. E quando nós trabalhamos no descanso de Deus, nenhum serviço é penoso, nada é uma sobrecarga. Amém? Então que nesta manhã você faça isso. Se esforce, mas se esforce para quê? Para entrar no descanso. Então lembre que Adão recebeu um jardim pronto. Israel herdou uma nação construída. Jesus declarou na cruz: está consumado. Ele fez tudo por você. Entra nesse descanso. Talvez você está cansado, sobrecarregado, afadigado com muito serviço. Mas é hora de você entrar no descanso de Deus. Creia que é Ele que faz por você. Eu vejo alguns irmãos, quando entram numa crise financeira, ficam desesperados. 2, 3 empregos, preciso pagar minhas contas.
Aí já não vai mais na célula, não vai mais no culto, não quero liderar, estou muito atarefado, passa para outra essa função. Mas porque ele está fazendo. Mas há um caminho melhor do que esse. Fala, Senhor, prospera os meus negócios. Faça com que eu trabalhe menos e ganhe mais. Mas não abra mão do ministério que Deus tem colocado na sua vida. A sua prosperidade vem quando você entender que o ministério do Senhor Jesus está em primeiro lugar. Como diz Mateus 6,33, buscar em primeiro lugar o reino de Deus, a sua justiça, as demais coisas serão acrescentadas, mas é Deus que acrescenta, não é você que acrescenta, não é eu que acrescento, não é eu que conquisto, tudo na nova aliança me é dado gratuitamente. Agora, talvez você tenha se esforçado de forma errada, então examine seu coração e veja, será que você está tentando fazer para Deus? Mas Deus está dizendo, eu quero fazer através de você. Não queira conquistar a bênção, ela já foi dada gratuitamente. Jesus Cristo já nos abençoou com toda a sorte de bênçãos espirituais. Todas, como diz Efésios 1:3. Agora, por que muitas vezes o ministério fica cansativo? Servir a Deus fica penoso. Porque nós não saímos do jugo da lei. Nós estamos ainda vivendo debaixo da lei. E há alguns sinais de que nós ainda estamos debaixo da lei. O primeiro, como diz lá em Mateus 19:18, é aquela percepção de que nós achamos que nós somos bons. Marcos, aliás, 19:18. Jesus, diante de um jovem que chegou diante dele, chamando Jesus, ó bom mestre, o que faço eu para herdar a vida eterna? Jesus corrige ele e diz, bom, só existe um que é Deus. Mas, às vezes nós nos esquecemos e começamos a achar que nós somos pessoas boas. Não sou um bom pai. Não, eu sou uma boa mãe. Eu sou um bom marido, uma boa esposa. Eu sou um bom filho. Não, eu sou uma boa ovelha. Ah, se o pastor Zeca tivesse todas as ovelhas que nem eu. Isso é um perigo. Porque sem perceber, nós estamos se apropriando de algo que somente Deus é. Então toda bondade que há em mim vem de Deus. Tudo que eu faço e que abençoa, tudo aquilo que há de transformado em mim, veio de Deus. Amém, irmãos? Amém? Vocês não gostou disso, né? Mas é a verdade, nós não somos bons. E às vezes nós esquecemos disso, que nós não somos bons. Romanos 7, verso 18. Paulo falando sobre quem nós somos, ele diz, sei que nada de bom habita em mim. Então agora o apóstolo Paulo falou, agora não é o pastor Zeca, ele está dizendo, olha, nada de bom habita em mim, e era o apóstolo Paulo que falou isso. Isto é, na minha carne, porque tenho o desejo de fazer o que é bom, mas não faço. Então ele está dizendo, olha, eu preciso olhar para mim e entender que eu não sou bom. Eu preciso olhar para as outras pessoas e entender que não tem a ver com elas. Sabe quando eu fico debaixo da lei? Quando eu começo a olhar para alguém, eu falei, não, isso aqui só o pastor Zeca consegue fazer. Não, isso aqui só o meu líder de célula consegue fazer, porque ele é uma pessoa especial. Olha a unção especial sobre a vida dele. Isso se chama idolatria de homens. Não existe pessoas especiais na nova aliança. Existe um que é especial, Jesus Cristo. Todos nós estamos debaixo da mesma unção. Todos nós estamos debaixo do mesmo favor. Então não existe pessoas com unção especial. Existem pessoas que tiveram revelação de que há sobre elas uma unção especial, amém? Mas todos nós estamos debaixo da mesma unção. Talvez você tenha vivido com medo, 2 Timóteo 1,7. Pois Deus não nos deu um espírito de covardia, de medo, mas de poder, de amor e domínio próprio. Talvez tenha vivido com medo. Medo de perder o emprego, medo de perder a família, medo de fracassar no ministério, medo de multiplicar a sua célula. Medo. Isso é um sinal que você está confiando em você ainda, não em Jesus. É um sinal que você está debaixo da lei e ainda não está desfrutando do descanso de Deus. Aquele que entra no descanso não tem medo de nada. Não importa a crise que venha, você sabe que você é amado, amada, favorecido. Você vai sair do outro lado. Amém? Ou talvez você está debaixo de condenação, de acusação. Você se sente sempre em débito com Deus. Apocalipse 12:10 diz que Satanás é quem planta isso no nosso coração. Ele é o acusador dos irmãos. Ele diz, agora veio a salvação.
Apocalipse 12, 10. Pois foi lançado fora, no finalzinho, o acusador dos nossos irmãos. Sabe aquela sensação que você tem às vezes diante de Deus, que você nunca está pronto, você nunca está bem o suficiente? A sensação que você tem é que Deus está sempre chateado com você, está descontente com você, que está faltando alguma coisa, você está sempre em débito, em falta com Deus. Você ora, mas parece que você não ora o suficiente. Você jejua, mas parece que você não jejua o suficiente. Você lê a Bíblia, mas parece que você não lê o suficiente. Tudo que você faz diante de Deus parece que não é suficiente. Essa sensação de débito diante de Deus é uma acusação do diabo para dizer: olha, não faça nada porque você ainda não está pronto. Não lidere nada, não assuma nenhum compromisso, porque, olha, você ainda está em falta com Ele. Mas eu quero dizer para você: entre no descanso de Deus, e Ele fará por você. Venha para a graça. Creia que você já foi perdoado, que não há mais nenhuma condenação. O irmão está falando que passou pelo encontro, e ele falou: pastor, agora eu sei que a minha vida está resolvida. Porque mesmo crente, batizado, eu tinha uma sensação no meu espírito que algo estava faltando, que não estava resolvido, que o meu passado ainda não estava resolvido. Isso impedia ele de ser liberto, isso impedia ele de experimentar o favor de Deus. Mas o dia que ele entendeu que o passado dele é uma coisa resolvida, tudo fluiu na vida dele. Quero dizer uma coisa para você: o teu passado já foi resolvido. E quando eu estou falando do passado, eu estou falando de ontem. De algum erro que você cometeu semana passada. Estou falando do seu passado, que às vezes o diabo nos atormenta com essas coisas. Então creia que está tudo perdoado. Romanos 6,14. O sinal que nós vivemos debaixo da lei é quando tem algum pecado nos escravizando. Se você ainda tem algum pecado que te escraviza, esse é um sinal que ainda você não teve revelação plena da graça. Porque Paulo diz assim: o pecado não terá domínio sobre vocês, porque vocês não estão debaixo da lei, mas da graça. É aquele pecado que você está sempre cometendo, não é acidentais. Pecados que te dominam é um sinal de que você ainda não experimentou a graça de Deus. Você não experimentou, de fato, o perdão de Deus sobre a sua vida. Quando você sabe que você é perdoado, você vence. O dia que você entender que Deus já te perdoou desse pecado, você vence ele. Por que a graça liberta? Porque ela te traz revelação de que você está perdoado. E o que te liberta desse pecado é você saber que você está perdoado, que Jesus na cruz já te deu vitória sobre ele. Amém? Então, talvez você tenha tido muitos sinais de que você está debaixo da lei e você não percebeu. Romanos capítulo 4, do 4 ao 8, fala de dois tipos de trabalhadores: o trabalhador da graça e o trabalhador da lei. E por que o trabalhador da lei sempre cansa? Vamos ler, para que você entenda. Como que você trabalha na graça é um descanso para você, mas quando você trabalha na lei, é um fardo cansativo. Ele diz: olha, o salário do homem que trabalha não é considerado como favor, mas como dívida. Tem muitas pessoas acionando assim com Deus: eu vou cultuar para Deus me abençoar, eu vou ir para a célula para Deus me abençoar, eu vou fazer isso, eu vou orar, eu vou jejuar, não vou entrar nesses 14 dias. Não, você precisa crer que você já é abençoado. Você faz isso porque você é abençoado por Ele. Você não trabalha para receber. Isso é quem vive pela lei. Quem vive pela lei trabalha, ele faz para receber de Deus. Mas na nova aliança não é assim. No entanto, ao que não trabalha, mas crê naquele que justifica o ímpio, a sua fé é creditada como justiça. Solta aqui. Presta atenção nisso. Você precisa de muita fé para crer nisso. Crer que Deus abençoa o justo, todo mundo crê. Vamos falar a verdade. Crer que a pessoa fazer a coisa certa, ela vai ser abençoada, todo mundo crê. Você não precisa de fé para isso. Quando que você precisa de fé? Para você crer em um Deus que justifica e abençoa quem não merece. Isso é graça. Isso é fé. Por isso que a Bíblia diz que sem fé é impossível agradar a Deus. Por quê? Por uma questão simples. Porque se eu não agrado a Deus crendo que Deus abençoa o ímpio, que Deus justifica o ímpio, que Deus abençoa quem não merece, eu vou ver pela lei. E pela lei é impossível não sermos justificados diante de Deus. Então eu quero te desafiar hoje a ser esse segundo trabalhador, como diz Efésios 2,
8. Nós somos salvos pela graça. Isso não vem de nós, é dom de Deus. Não de obras para que ninguém se glorie, como diz o verso 9. Talvez tenha sido cansativo para você servir a Deus. Tem sido cansativo para você exercer o ministério. Tem sido cansativo para você participar das programações da igreja. Mas isso tem acontecido porque você não tem tido revelação suficiente da graça de Deus. Você não tem entrado nesse descanso. Você não tem entendido que a unção ela é um rio que corre sobre você. Creia no Deus que justifica o ímpio. Tenha fé para receber sem trabalhar. Diga para o vizinho aí, tenha fé para receber sem trabalhar. Isso é fé. Não negocie com Deus. Pare de negociar com Ele, só peça. Ele dá livremente. Tem que ter muita fé, né? Você passar o mês todo sem trabalhar e chegar no seu patrão e falar: sei que você me ama, eu sou amado, não trabalhei, mas eu vim aqui receber o meu salário. Seu patrão não faria isso com você. Mas você não tem um patrão, você tem um pai que ama você incondicionalmente. Aqui não fala dos motivos que ele não foi trabalhar, mas não importa. O que importa é que você tem um pai, que quando você clama, ele atende você. Sabe, em João 17, verso 6, eu quero concluir falando sobre isso. Porque Jesus disse que ele veio revelar ao povo o nome de Deus. Ele disse: eu revelei o teu nome àqueles que do mundo me deste. Sabe, tem um conceito judaizante que eles disseram que descobriram o nome de Deus. Que o nome de Deus tem um significado, é assim, assim, assim. E fazem, se você não pode chamar Deus de Deus, tem que ser Iavé, Yodhe, Vavirê, Adonai. Mas deixa eu falar uma verdade para você. Jesus vai revelar o verdadeiro nome de Deus. Ele está dizendo que ele vai revelar. Você acredita nisso? Amém? Qual foi o nome que ele revelou? Porque quando você chega diante de Adão, ele se apresenta como Elohim, o Deus Criador. Deus é Criador, sim ou não? Sim, Criador. É verdadeiro. Quando ele se revela a Abraão, ele se revela como El Shaddai, o Deus que tem todo o poder, aquele que é suficiente. Deus é suficiente, amém? Eu não preciso de nada. Então, El Shaddai é aquele, um Deus que não precisa de nada. Quando ele se revela a Moisés, aí ele é o Jeová ou Iavé, que nada mais é do que o eu sou, o grande eu sou, o Deus do pacto, o Deus da aliança. Mas como que Deus se revelou? Através de Jesus, porque ele disse que ele veio revelar o seu nome. Em João capítulo 1, verso 12, o que ele diz? Ele diz uma coisa interessante. Ele diz: contudo, aos que receberam, aos que creram no seu nome, deu-lhes a autoridade de se tornarem filhos de Deus. No contexto judaizante, chamar Deus de Pai é blasfêmia. Isso que Jesus fez aqui é blasfêmia. Por que crucificaram ele? Crucificaram ele por isso. Porque ele blasfemou contra Deus na ótica judaica. Porque chamar Deus de Pai, falar que ele era filho de Deus, era uma blasfêmia. Mas ele está dizendo: olha, todos aqueles que creem em mim também se tornam filhos. Então a identidade verdadeira de Deus é ser pai. Mas é ser pai não num contexto caído, mas num contexto que a Bíblia diz do que é ser pai. Romanos 8,15. Paulo fala isso: olha, pois vocês não receberam um espírito de escravidão. Ele não vai ser um pai que escraviza. Ele não vai ser um pai que intimida, que coloca medo. Ele diz para novamente temerem. Mas vocês receberam um espírito que os torna filhos por adoção, por meio do qual clamamos: Abba, Pai, ou Papai. Está falando de algo que você tem intimidade. Como você olha para uma criança recém-nascida, pequena, ou aprendendo a falar, e ela é totalmente dependente de você. Esse é o Espírito de Deus. Esse é o Pai, segundo Deus. Porque talvez você tenha uma experiência ruim como pai. Eu conheço pessoas que, se falar do pai, ele já entra em pânico.
agressivo, violento, abusador. Mas não é esse o Pai que Deus se revelou. Gálatas capítulo 4, verso 6 e verso 7. Porque vocês são filhos, Deus enviou o Espírito do seu Filho ao coração de vocês e ele clama, Abba, Pai. A revelação que Deus trouxe em Jesus de quem Ele é que Deus é Pai. Lembra da parábola do filho pródigo? A parábola do filho pródigo mostra como que Deus, sendo o nosso Pai, Ele é. Não vou ler aqui, mas você deve conhecer a história. Se você não conhece, leia depois. Do capítulo 15, do 11 ao 33, fala sobre a história do filho pródigo. O filho pródigo pediu a sua herança, saiu, gastou tudo, de forma ilícita, começou a passar fome, e começou a trabalhar cuidando de porcos, o serviço mais imundo daquela época, mais indigno daquela época, principalmente para um judeu. Diz que ele desejava comer as bolotas dos porcos, as comidas dos porcos, e nem a comida dos porcos lhe era dada, era negado. O que ele disse? Vou voltar para a casa do meu pai, vou ser pelo menos um empregado, vou ser pelo menos um servo, porque o servo dele, os empregados dele, os escravos dele, têm uma vida muito mais digna do que eu estou tendo. Mas na hora que ele chegou lá, algo aconteceu. O texto diz que o pai se compadeceu do filho. Quer dizer para você que ele se compadece também de nós. Ele se compadece. Aquele menino tinha feito tudo de errado. Mas você fala, mas eu não mereço a compaixão de Deus. Mas Deus se compadece, mesmo não merecendo. E o texto diz que é o único lugar que você vai ver na Bíblia, Deus correndo, Deus com pressa. O pai corre ao encontro do filho. Então eu quero dizer para você que ele também corre ao encontro de você. Você clamou por ele, pediu ajuda para ele, ele corre, ele tem pressa. O texto diz que ele o abraçou. Imagina esse menino cuidando de porcos. Que cheiro que ele não chegou. Que situação deplorável que ele não chegou. Mas o texto diz que ele o abraçou e o beijou. Talvez você fale, pastor, eu tenho errado, eu tenho pecado, Deus está com ânsia de mim. Deus olha para mim com repúdio. Quero dizer para você que não é assim. Você é filho. E Ele ama você. Ele abraça você. Ele beija você. Porque Ele não tem repulsa de você. Ele tem prazer de você, da sua presença. Não importa o erro, não importa o que você cometeu, não importa o quão distante você foi, quantas decisões erradas você tomou. Há uma promessa. Ele é um pai que ama você incondicionalmente. E todas as vezes que você clamar por Ele, Ele virá até você. Talvez você tenha se relacionado com Deus como um servo. Mas o chamado de Deus é para você ser mais do que servo. É para você ser filho. E desfrutar desse relacionamento como filho. Amém? Vamos orar? Fique de pé. Todo peso, ele é removido do nosso coração quando nós temos essa revelação de que o Senhor nos chamou para viver na nova aliança. O Senhor nos chamou para viver na graça. O Senhor nos chamou para viver no descanso dEle. O Senhor nos chamou para ser um trabalhador, não da lei, mas da nova aliança. E da nova aliança, todo o nosso trabalho, todo o nosso esforço é para entrar no descanso. Talvez você tenha sobrecarregado de muitos afazeres. Mas sabe, Jesus disse, certa feita, uma mulher sobrecarregada de muitos afazeres, chamada Marta, ela disse assim, só uma coisa, ele disse assim, só uma coisa te é necessário, amém? Talvez você ache que você precisa de um monte de coisa, não, só precisa de uma coisa, só precisa de Jesus. Entre nesse descanso, desfrute, faça tudo pelo poder do Espírito. Não é você que faz, é o Senhor que faz. Não pare de semear, não pare de exercer o ministério. O Senhor tem te chamado para exercer o ministério e fazer dele um motivo de alegria, de descanso e de renovo na sua vida. Você tem olhado o ministério como algo cansativo? O ministério tem sido assim na sua vida? Tem sido algo tirado de você? Quero dizer para você que esse é um engano do diabo. Deus te deu um ministério para te abençoar. Deus te deu um ministério para que esse rio de água viva
flua através de você. Entendeu isso dessa manhã, irmãos? Amém? Talvez está tão cansativo, tão pesado para você lá no seu trabalho, na célula, na igreja. Mas Deus te trouxe aqui nessa manhã para fazer com que você tenha uma outra perspectiva. Você vai pedir para Ele remover todos os fardos, para abrir os teus olhos e você entender que é um privilégio servi-lo. É um privilégio edificar a sua igreja. É um privilégio gerar filhos. Pode ser até cansativo, fisicamente, mas nunca no nosso espírito, nunca na nossa alma. Amém? Vamos orar? Peça para Ele nessa manhã, para te renovar. Eu quero chamar os irmãos com a ceia, com os itens. Depois da oração nós vamos ministrar a ceia. E você vai nessa manhã renovar a sua aliança com o Senhor. Pedir para que Ele tire de você todo fardo, toda angústia, toda tristeza nesta manhã. Vamos orar. Fala com Ele. Peça para Ele te dar revelação da graça, para que você trabalhe no descanso de Deus. Pai, nós declaramos nessa manhã que o Senhor é aquele que nos dá tudo pronto. Nós não trabalhamos para conquistar. Senhor, nós não esforçamos para obter do Senhor a bênção, o favor. Pai, nós não fazemos isso, Senhor, para atrair nada vindo do Senhor. O Senhor criou um jardim para Adão e deu tudo pronto para ele. O Senhor tirou o povo escravo do Egito, levou o Senhor a uma cidade, a uma terra e a casas onde tudo já estava edificado e construído. Pai, assim o Senhor continua fazendo conosco hoje. O Senhor nos deu uma salvação plena, completa, de forma gratuita. O Senhor nos deu um ministério, e o ministério não é nosso, o ministério é do Senhor. O Senhor nos deu unção, e essa unção não é nossa, essa unção é do Senhor. Pai, eu quero que aqueles que têm tido um olhar negativo do ministério, Pai, cansativo, Pai, dos cultos, das células, das reuniões, eu declaro nesta manhã, mudado, desfeito, e eles olham isso como um privilégio de fazer parte, Pai, do Teu reino, da Tua casa, da Tua igreja. Pai, eu declaro nesta manhã todo fardo removido, todo fardo do pecado, todo fardo da lei, todo fardo da acusação, da condenação, da justiça própria, todo fardo do medo, medo de fracassar, Pai, medo de frustrar e ser frustrado por pessoas. Eu declaro nesta manhã o Teu rio sendo liberado. Tua palavra diz que fluiriam sobre nós rios de água viva. E eu declaro nessa manhã a unção do Senhor correndo sobre nós, removendo todo o lixo, todo o fardo. Pai, nós desfrutando do Teu amor, da Tua graça e da Tua bondade. Jesus, eu oro para aqueles irmãos que batizaram ontem, que vão participar da ceia hoje pela primeira vez. Eu declaro, Senhor, que eles experimentem, Pai, esse rio, e eles possam experimentar o Teu favor, experimentar o ministério frutífero, experimentar, Senhor, uma comunhão com o Senhor frutífero, um casamento abençoado, um ministério abençoado, um financeiro abençoado. Jesus, tira todo o fardo. Eu oro por aquele que tem lutado financeiramente para conquistar as coisas, para que ele possa receber do Senhor gratuitamente, e ele trabalhar no Teu descanso. Jesus, todos aqueles que estão aflitos, debaixo de fardos pesados da acusação do diabo, eu declaro nesta manhã que ele já recebeu o perdão, que ela já recebeu o perdão. Tua palavra diz que aquele que arrepende e deixa, recebe misericórdia. Pai, que a sua ira dura por um instante, Senhor, mas a Tua graça, o Teu perdão, o Teu favor, dura por toda a eternidade. Senhor, a Tua palavra nos diz que todos os nossos pecados foram lançados no mar do esquecimento, e deles o Senhor não se lembra mais. Nós não aceitamos nenhuma acusação do diabo mais contra nós. Pai, nós declaramos nessa manhã o rio do Senhor liberado sobre nós, o perdão do Senhor revelado sobre nós. E eu quero que todos participam da ceia, tendo a certeza e a clareza de que o Senhor é aquele poderoso para fazer infinitamente mais de tudo quanto pedimos ou pensamos. Amém? Vamos participar da ceia com alegria nesta manhã.